não é? Então eu estou observando quem está respondendo, não é quem está acertando, é quem está participando. A professora está observando, tá bom? Então vamos participar, sem medo de errar. Vamos lá. Perguntas e respostas para a gente lembrar da aula passada. Qual é, gente, o maior evangelho em termos de volume? Mateus? Lucas. Em termos de volume é o Lucas. Mas em termos, então, de capítulos? Aí é o Mateus. Tá. Como Marcos e Lucas chamavam Mateus em seus escritos? Levi. Muito bem. Por que chamava de Levi? Lembra? Vou voltar lá. Não, é porque era o nome dele. Mateus, foi o Senhor quem deu. Foi Mateus. E por falar em Mateus, o que significa Mateus? Esse nome que o Senhor deu para ele. Colou. Dádiva de Deus. Muito bem, dádiva de Deus. Mateus era filho de Alfeu. Mateus foi discípulo de Paulo. Não, foi? Certeza? Tem gente que responde assim, ó. Fala sem... Foi discípulo de quem? Jesus, gente. Ele foi uma testemunha ocular, não foi de Paulo, não. Mateus, único evangelista sinótico que foi testemunha ocular que escreveu, verdadeiro ou falso? Mas não tem João? João não é sinótico. Muito bem. Vocês estão muito inteligentes. Mateus estava pescando quando Jesus o chamou. Uai, não estava não? Tem certeza? Não estava não, gente. Então o que ele era? E o que ele estava fazendo então? Estava roubando. Cobrador de impostos ou publicano. Quem foram os destinatários do evangelho de Mateus? Judeus. Ele era judeu ou gentil? Judeu também. Qual era o propósito do livro de Mateus? Exatamente, provar para os seus que aquele Jesus era o Messias prometido lá nas Escrituras, nas profecias dos profetas. Então essa era a intenção de Mateus. Por que Mateus usa o termo reino dos céus ao invés de reino de Deus, como fazem os outros evangelistas? Lembram? Para não usar o nome de Deus em vão. Mas por quê? É um dos mandamentos, mas por quê? Porque ele escreveu para os judeus, não foi? E os judeus religiosos guardam a letra à risca. E segundo a letra dos 10 mandamentos, não pode usar o nome de Deus em vão. Então, para não ofender os seus leitores, ele escrevia reinos dos céus. Afinal, ele era um judeu escrevendo para os judeus. Então, ele pensava em tudo. Então, assim, várias características do livro de Mateus. É um judeu escrevendo para judeus, para provar para os judeus que aquele Jesus era o Messias das Escrituras do Antigo Testamento, ao qual os profetas falaram que ele viria. Então, ele falava assim, tá vendo aqui? Olha aqui, tá vendo a Escritura? Olha para ele o que ele fez aqui. Olha o que está falando lá. Olha o que ele fez aqui. E ele tomava o cuidado de não ofender seus leitores, que eram extremamente religiosos. Certo? Vamos lá. Mateus é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento? Sim, por isso mesmo, pelo fato dele estar mostrando que Jesus é o Messias, ele é o que mais cita o Antigo Testamento. E ele usava muitas vezes uma expressão que eu falei aqui, qual que é?
Isso, para que se cumprisse o que fora dito, aí para que se cumprisse o que fora dito, aí ele escrevia. Para que se cumprisse, repetia muitas vezes, deixando bem claro a intenção dele de trazer à luz para os judeus que aquilo que estava acontecendo não era apenas um homem, era uma profecia, a mais importante da face da terra, a mais importante da história, estava se concretizando naquele momento. Vamos lá. Valendo um ponto agora. Aí vamos fazer assim, porque senão todo mundo responde ao mesmo tempo, eu não vou saber quem foi que respondeu. Então, quando a pergunta aparecer, quem quiser responder, levanta a mão. O que levantar primeiro, eu vou dar a oportunidade de responder, e aí você vai marcar um pontinho na sua folha, tá? E fala assim, dá a pergunta tal. Qual é o alerta que nos traz a parábola das 10 virgens? Jesus vai falar, gente. Fala, Jesus, mas aí você vai levantar, vai virar para lá e vai falar. Fala, Jesus. Bom, a parábola das 10 virgens nos mostra que todas eram virgens. Portanto, todos eram igreja. Mas era noiva, né? Noiva, né? Igreja. Mas nem todas eram prudentes, ou seja, como na igreja, todos nós estamos sentadinhos nos mesmos lugares, mas nem todos têm ainda a intimidade com Deus. O que nós precisamos? Ter sempre óleo armazenado em nossas lamparinas, ou seja, cada dia que passa, buscar mais a presença de Deus para as nossas vidas. Palmas para Jesus, é isso mesmo. Aí, Jesus, você marca aí um ponto sobre a resposta das 10 virgens, tá? Para eu lembrar na hora de corrigir sua folha. Muito bem. O milagre da transformação de água em vinho é conteúdo exclusivo de Mateus, certo ou errado? Tem certeza? Errado. Milagre exclusivo de João. O professor de João está ali, ele falou que é verdade. O professor já estava ali de olho se a gente errar. O único milagre realizado por Jesus relatado nos 4 evangelhos, lembra? Não, tem um detalhe aí. A primeira, isso muito bem, a primeira multiplicação dos pães e peixes. O que Mateus quis evidenciar na genealogia de Jesus, lembra? Quem que escreve genealogia? Mateus e Lucas. Marquinhos não fala. Então, o que ele quis evidenciar? Mateus, o que ele quis evidenciar quando ele discorreu a genealogia de Jesus? Não. Muito bem. Como ele quer provar que Jesus é o Messias, ele mostra para os judeus o direito legal. Por quê? Porque o Messias, ele descendeu de Abraão e de Davi. Então, a genealogia de Mateus, ela começa em Abraão, passa por Davi e termina em Jesus. É uma genealogia descendente. Começa lá atrás e vem para o presente. E ele quis enfatizar, provando para os judeus, porque lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, dizia que o Messias ia vir da descendência abraâmica e davídica. Então, ele provou, ele mostrou lá direitinho, geração por geração, que realmente Jesus era o Messias, pois descendia de Abraão e de Davi. Muito bem. Qual é a última mensagem do Evangelho de Mateus? O que a gente chama? A gente chama de quê? A grande comissão. Mateus 28, 16 a 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar?
A primeira aula nós tivemos um panorama geral da Bíblia, dos evangelhos, né? Uma visão geral dos sinóticos, o que seria sinóticos, o que são os evangelhos. Aí na segunda aula nós tivemos Mateus. Na terceira hoje vai ser Marquinhos. Hoje é o Marquinhos. Por que eu falo Marquinhos? Porque é o pequenininho, é o menorzinho, é para a gente nunca mais esquecer. Vamos lá, preparem suas anotações. Como eu disse, tá? Não precisa escrever uma coisa enorme, um livro, uma tese, um doutorado. Mas vocês coloquem aí a essência daquilo que eu estou passando aqui. Aquilo que vocês entenderam, que vocês acharam relevante. Coloca o nome, tá? E eu olho muito assim também a participação. Por exemplo, nessas perguntas, relembrando a aula anterior... E as anotações e a presença. Bora lá começar? Marcos é conhecido como o Evangelho dos Milagres. Nós vamos falar mais sobre isso. Vamos lá. Marcos data de mais ou menos 55 a 70 depois de Cristo, a data em que foi escrito. Ele foi escrito para os romanos, apresentando Jesus como servo sofredor. Como que apresentou Mateus? Jesus era o Messias. Então nós entendemos que os evangelistas, todos eles escreveram sobre uma pessoa apenas. Quem era? Jesus. Porém, eram os sinóticos, 3 pessoas diferentes, escrevendo sobre a mesma pessoa, mas com um público-alvo também diferente, com um propósito diferente e uma visão. Apesar dos sinóticos serem semelhança na visão, semelhança no ponto de vista, é óbvio que não são idênticos, são semelhantes, não é? Então, eles escreveram uma face de Jesus. Cada um via Jesus aquilo que mais chamava a atenção. O que chamou a atenção de Mateus? Povo meu, minha terra, minha pátria, olha aqui o que está escrito, olha o que dizia Isaías, Zacarias, olha para ele, é o cumprimento da profecia mais importante da face de toda a terra. Então Mateus colocava essa face de Jesus, provar que ele era o Messias, porque para Mateus estava óbvio que ele era o Messias, até porque Mateus andou com o Messias. E Marcos, o que chamou a atenção de Marcos, olha para ele é Deus, ele é o Filho de Deus, e ele veio como servo. Prestem atenção nisso, ele fez milagres e maravilhas, e o Marcos, ele apontava muito o que Jesus fazia, e ele dizia, olha tudo o que ele faz milagres, ele é capaz de destruir o mundo com o estalar dos dedos, mas ele veio para servir. Então quem sou eu, quem somos nós, que não deveríamos apenas servi-lo até a morte? Então, essa era a visão de Marcos a respeito de Jesus. Servo sofredor. Então, em seus textos, Marcos frisou muito o que Jesus fazia e muito quanto ele sofreu. Então, óbvio que o versículo-chave, a essência de Marcos, é Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio a não ser para ser servido, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A essência de Marcos, se for resumir Marcos em um único versículo, seria esse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir em resgate de muitos. Então Marcos observou que Jesus fez muitos milagres e maravilhas, mas nada era para ele mesmo. Era para servir, era por amor ao próximo, por amor ao homem, por amor aos homens. Ele veio para isso, ele morreu por gente, ele morreu por nós, ele não morreu por uma ideologia, ele não morreu para um ministério, ele não morreu para uma religião, ele morreu para salvar pessoas, vidas. Marcos é o Marquinhos, é o menor dos 4 evangelhos em termos de número de capítulos, mas de volume também. Quem é o maior? A gente falou aqui no começo. De capítulos. Mateus, quantos capítulos? Gente, eu estou impressionada, 28, muito bem. Então, Mateus e Marquinhos? 16. Lucas? 24. Observa que ele tem menos capítulos que Mateus,
E ele é o maior em termos de volume, né? E João, vamos falar de João também. 21, João. Então tá, aí estão a ordem de escritos, a ordem que está na Bíblia. Porém, na ordem de capítulos fica fácil, né? Mateus primeiro, Lucas segundo, João terceiro, e o menor deles é Marcos. Mas em termos de volume, se nós fôssemos colocar em ordem, ficaria assim, ó. Lucas, 24 capítulos, 1.151 versículos. Mateus, 28 capítulos, 1.071 versículos. João, 21 capítulos, 879 versículos. E Marcos, 16 capítulos, 678 versículos. Perfeito? Olá. O primeiro evangelho a ser escrito, a gente falou aqui até na primeira aula, segundo os estudiosos. Embora não seja unânime, a maioria dos estudiosos crê que Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos. J. Vernon defende a tese de que Marcos foi escrito por volta do ano 63 da era cristã. William Barclay diz: Marcos é o livro mais importante do mundo, visto que serviu de fonte para os outros evangelhos e é o primeiro relato da vida de Cristo que a humanidade conheceu. Como a maioria dos estudiosos defende que Marcos foi escrito primeiro, então eles também creem e defendem que é o livro mais importante, pois foi o primeiro que falou do nosso Salvador. O primeiro material escrito sobre Jesus. Quem escreveu? Estudiosos defendem que o escritor desse evangelho seja Marcos. Primeira coisa aqui. Por que estudiosos defendem se o nome está Marcos? Porque tem que defender, não está meio óbvio? Porque os evangelhos, eles são originalmente anônimos. O que significa isso? Eles não se pronunciaram em seus escritos, que eu, Marcos, escrevo, tal, entendeu? Então, através de estudos dos pais da igreja, dos estudiosos, eles defendem, porque eles fizeram pesquisa lá pertinho do acontecimento e defendem que é Marcos. E uma coisa que a gente aprendeu ontem, lá no culto, por que não? É porque é escritor e não autor. Porque o autor é o Espírito Santo, não é mesmo? Então ele é escritor. Mas eles costumam me falar a palavra autoria é normal, mas só para a gente deixar claro. João é o seu nome hebraico e Marcos é o seu nome romano. Por isso ele é conhecido na Bíblia, vocês vão ver de vez em quando, João Marcos e não apenas Marcos. A comprovação mais importante sobre a autoria desse evangelho provém dos relatos de Papias, um dos pais da igreja do começo do século II. Esses relatos aparecem em uma obra de Eusébio, bispo da Cesareia, autor da primeira grande história da igreja no século IV. É o mais antigo registro da autoria, defendendo a autoria de Marcos. Tá bom? Que esse livro, quem escreveu foi João Marcos. Marcos não foi discípulo de Jesus, porém ele foi discípulo de 2 superapóstolos. Quem foram? Imagina o quanto ele não aprendeu. Quanto de testemunho ele não ouviu, quantas histórias fantásticas ele não ouviu do apóstolo Pedro. Vamos abrir lá, 1 Pedro 5,13. Vamos começar a ler. Deixa aberto em Marcos aí que a gente vai ler. Trouxeram suas Bíblias? Está todo mundo com a Bíblia aí? Vamos lá. Quem achar, lê bem alto. Pedro chamou Marcos de meu filho. Ele não era filho biológico de Pedro, certo? Mas se ele se referiu assim, provavelmente era filho espiritual. Então ele era aprendiz de Pedro, ele andou com Pedro, ele aprendeu, ele ouviu as ministrações de Pedro. Por isso que eles acreditam que muito do que está escrito em Marcos, ele aprendeu com Pedro. Papias afirma que o Evangelho de Marcos é a compilação do testemunho pessoal de Pedro acerca da vida e ministério de Cristo.
Papias se referiu a Marcos como cooperador de confiança e intérprete de Pedro, de quem recebeu as informações acerca de tudo o que fora dito e realizado pelo Senhor, sob a forma de pregações. Ou seja, os estudiosos mais antigos, teólogos e os atuais também, eles defendem que Evangelho de Marcos é como se eu estivesse lendo ali aquilo que Pedro não escreveu, mas ele falou. Aquilo que ele ministrou. Então, Marcos foi, Então, muitos acreditam que é a mesma coisa de estar lendo um evangelho que Pedro escreveu. Porque Marquinhos estava ouvindo ali as ministrações, as pregações de Pedro, os testemunhos dele, que era uma testemunha ocular de Jesus. Para quem foi que Marcos escreveu? O consenso geral entre os estudiosos é que o evangelho de Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma, particularmente os gentios. Marcos escreveu como um pastor para os cristãos que já tinham ouvido e acreditado no Evangelho. Ele desejava mostrar que mesmo o Salvador do mundo buscou ser servo e sofrer por amor. Ele buscou fortalecer a fé dos crentes diante da perseguição severa e ensinar-lhes o que significava ser discípulo de Cristo. William Hendrickson diz: Marcos foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo dos ensinos de Pedro. Percebe o quanto tem de Pedro? Quanto é enfatizado Pedro no Evangelho de Marcos? Gente, aí vamos lá. Lá no livro do Hernandes Dias Lopes, nesse caso aqui eu tirei de lá. Eu fiquei imaginando, quando fala-se lá no início, mais de 2000 anos atrás, né, quando Jesus veio aqui nessa terra, a gente pensa assim, era tudo muito pacato, né, muita simplicidade, lavoura, gado, né, tudo muito simples, tudo muito tranquilo, não devia ter muito pecado, não devia ter muita violência, não devia ter muita corrupção, não é mesmo? Só os soldados romanos mesmo, o resto era tudo de bom. Então, quando eu li esse relato, aí a gente tem uma noção de que as coisas vão se repetindo. É óbvio que hoje o contexto é outro, mas o pecado é o mesmo, a situação é a mesma. Então nós vamos ler agora, através dos escritos de Hernandes Dias Lopes, a situação de Roma na época em que Marcos escreveu o Evangelho. Olha só, a capital do Império Romano tinha cerca de 1 milhão de habitantes, já era bem populosa, e hospedava várias culturas, povos e religiões. Havia uma riqueza ostensiva na cidade de Roma. O porto de Roma, Ostia, tornou-se o centro do comércio mundial. Construções monumentais eram erguidas e o luxo dos ricos era exorbitante. Ao mesmo tempo, havia também extrema pobreza e miséria. Prevaleciam a corrupção, a anarquia e a decadência moral. Foi para essa cidade enfeitiçada pelo prazer que Marcos escreveu o seu evangelho. Certo? Corrupção, orgias, bebedeiras. Lá no texto fala que o cheiro fétido das bebidas e das orgias era muito característico nos grandes centros de Roma. Então a gente pensa assim, não é tão assim, roça, tranquilo, paz e amor, né? Nesse contexto nascia uma igreja. Vocês imaginam a igreja para a qual Marcos escreveu o Evangelho? Vamos ver? Será que é parecida com os nossos dias? Sentadinho no banco com Bíblia de várias versões para a gente estudar e a gente ignora todas elas? Podendo falar de Jesus livremente? Será que era assim? Vamos lá. Nessa cidade do prazer e do luxo, uma igreja foi plantada. Essa igreja foi duramente perseguida a partir do ano 64 depois de Cristo. Os cristãos eram queimados vivos, lançados nas arenas para serem pisoteados pelos touros, enrolados em peles de animais para serem devorados por cães raivosos. Foi para essa igreja mártir que Marcos escreveu o seu evangelho. Presta atenção. Era uma igreja que ela forjava cristãos genuínos, corajosos, verdadeiros.
O que eles não podiam ser covardes, porque o contexto não permitia, ou era ou não era. Ou era ou não era. E foi nesse contexto, nessa cidade, nessa realidade, nessa igreja que Marcos escreveu, e os cristãos viviam dessa forma. Então, a urgência de Marcos, sob perseguição, convencer, aliás, revelar para eles através da palavra de Deus ministrada, e ele queria escrever e deixar bem claro para aquele povo pecador que Jesus Cristo era o Messias. Portanto, abandonem o pecado e renda-se a ele mesmo que você morra. Marcos era filho de Maria. Quem era essa Maria, gente? Segundo estudiosos, Marcos era uma família bem-sucedida e tinha familiaridade com a igreja desde a sua juventude. A igreja, ela estava orando, reunida, orando em sua casa, quando Pedro dirigiu-se para lá, após ser liberto por um anjo da prisão. Vamos lá? Atos 12, de 11 a 13, acha aí. Vamos ver o que fala lá, desse momento. Pode. Quando Pedro foi liberto da prisão por um anjo, ele foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos. E a igreja estava reunida lá. Acredita-se que não era assim pouquinha gente, era mais ou menos uma quantidade razoável. Portanto, era uma propriedade grande, certo? Não menciona hora nenhuma o esposo de Maria. Então, acredita-se, só acredita-se, tá? Porque ele poderia também ser uma pessoa bem ausente no evangelho, mas acredita-se que ela era viúva. E por que acredita que ela era bem sucedida financeiramente? Um detalhezinho simples, chamada Rod, que era a secretária, a funcionária, a serva. Para uma pessoa naquela época ter uma secretária, uma funcionária, uma serva, é porque era bem sucedida, era de posses. E essa mulher, Maria, mãe de João Marcos, servia a igreja. Então Marcos, ele é um jovem que cresceu nesse contexto, da sua mãe servindo a igreja, e ele vendo essas coisas acontecerem. Ele ouvindo, quando Pedro chegou lá, o testemunho de que um anjo foi lá e libertou ele da prisão. Então, Marcos, foi nesse contexto que ele cresceu. Foi aí que ele foi aprendendo sobre o Evangelho. Boas novas. Gente, o Evangelho de Mateus e de Lucas começa assim: nascimento, infância, genealogia de Jesus, certo? E o que significa Evangelho? Boas novas, nós sabemos. E qual é essa notícia? Essa boa notícia? O nascimento do Messias, certo? Porém, Marcos, ele literalmente começa trazendo uma boa nova no seu primeiro capítulo, primeiro versículo. Olha como ele começa. A boa notícia de que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o caminho. Então, literalmente, Marcos começa dando uma boa notícia. Em seguida, ele cita Isaías, já traz a profecia, e logo em seguida ele já apresenta João Batista, e logo em seguida Jesus já entra em cena no livro de Marcos, sendo batizado por João Batista. Então, Marcos, ele é muito objetivo, ele é intenso, ele é pontual e ele é objetivo. Ele não esmiuça nascimento, ele tem uma intenção de mostrar Jesus como servo mesmo, como sofredor, e mostrar os milagres, os feitos. Por isso é conhecido como Evangelho dos Milagres. Olha lá, Mateus e Lucas iniciam com o nascimento e genealogia de Jesus. Marcos já começa com o seu batismo. Marcos não menciona nascimento, infância, nem a genealogia de Jesus. Ele inicia falando de João Batista, que João Batista apareceu no deserto, batizando e anunciando a mensagem de arrependimento. E Jesus já entra em cena no Evangelho de Marcos, sendo batizado por João Batista.
Após o batismo, Jesus segue para o deserto para ser tentado. A descrição da tentação de Jesus em Marcos é a mais sucinta dos sinóticos. Como eu disse, Marcos era muito objetivo. Ele só contava a história e nem sempre ele entrava em detalhes. Porém, quando se fala a respeito de milagres, Marcos, em muitos milagres, era o mais detalhista. Era o foco dele, certo? Então, na tentação de Jesus, enquanto Lucas e Mateus utilizam mais ou menos 11 a 13 versículos, ele utiliza apenas 2 para falar da tentação. E ele fala assim: logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. E ali haviam animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Ponto. Marcos colocou assim, avisou que ele foi lá, que ele foi tentado, mas bem sucinto, 2 versículos, já deu seu recado. Não era o objetivo dele esmiuçar a respeito disso, mas nós sabemos que lá em Lucas e Mateus houve um diálogo, não houve? De Satanás tentando Jesus. Vamos relembrar o que ele falou? Primeiro, o que ele disse para Jesus? Se és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E o que Jesus respondeu? Está escrito, nem só de pão vive o homem. E depois? Não, de acordo, nessa ordem que eu coloquei aqui. Depois, ele mostrou todos os reinos, certo? E ele disse assim: se prostrado me adorares, eu vou te dar todos esses reinos. E ele ofereceu 2 coisas: poder, simbolizando ali a coroa, e riqueza. E aí o que Jesus respondeu? Está escrito, adorar somente ao Senhor, seu Deus. Depois, o que ele fez? Levou ele na parte mais alta do templo e falou: exatamente, se você é filho de Deus, atira aí, joga aí, pula aí. Pula aí, porque os anjos vão te pegar, pula aí. E aí o que Jesus respondeu? Não coloqueis à prova o Senhor teu Deus. Muito bem. Mas Marcos só relata isso aí, tá bom? Marcos, o evangelho da ação. Imediatamente após batizar e ser tentado, Jesus já começa seu ministério. Cura, expulsa demônios, ensina, prega, visita pessoas, casas, cidades. Segundo Marcos, Jesus fazia, pois apresentava ele como servo. Usa-se muito as expressões logo em seguida, imediatamente, logo após, dando a impressão de que Jesus nunca parava e fazia tudo com muita correria. Então essa é uma outra característica de Marcos. Nos seus escritos tinha muitas as expressões, enquanto nos escritos de Mateus tinha para que se cumprir, né, a característica, um detalhe, para que se cumprisse o que fora dito, então uma característica dos escritos de Marcos é usar esses advérbios, imediatamente, logo após, logo em seguida, dando a impressão que Jesus não parava mesmo, que Jesus fazia e não parava. Essa é a impressão que dava. Por isso o evangelho é o evangelho da ação. Marcos, apesar de ser o menor dos evangelhos, ele possui 31 versículos a mais relativos a milagres que não foram relatados em Mateus e Lucas. Tamanha a importância que Marcos deu para relatar os milagres de Jesus. Como eu disse, ele queria mostrar para aquele povo pecador: se esse aqui não é o Filho de Deus, eu não sei mais quem é. Presta atenção nesse homem. Enquanto Mateus enfatiza o que Jesus disse, seus ensinamentos, Marcos enfatiza o que Jesus fez, suas obras, como servo. Ele foca nos milagres. Em quase todos os capítulos de Marcos tem milagres. Marcos, ele registra 18 milagres e apenas 4 parábolas. Hernandes Dias Lopes chama ele de Evangelho dos Milagres por conta disso. Então, ele enfatiza os milagres, 18 milagres e apenas 4 parábolas, porque Mateus enfatizava muito os ensinos de Jesus, certo? Mas Marcos enfatizou mais os feitos de Jesus, os milagres.
Gente, agora vamos para as curiosidades. Um fato intrigante relatado apenas no Evangelho de Marcos. Vocês sabem o que é? Doutora Ani não vale. É intrigante, é um negócio intrigante. Estranho, engraçado, sei lá. Estranho mesmo. Ai, eu sabia que você sabia, mas não fala. Isso mesmo, isso mesmo. Só tem no Marcos, gente. Por isso, vamos ver o que fala, olha lá. Olha isso, Marcos 14, de 50 a 52, presta atenção. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Aí um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Gente, primeira coisa, o que esse homem sem roupa, só com lençol, estava fazendo seguindo Jesus? Não é? Primeira curiosidade é essa. Segunda curiosidade, por que Marcos achou importante escrever isso no Evangelho de Marcos, né? Por que será que ele achou importante? Só ele escreveu sobre isso. E por que só ele também? Então, por conta disso, criam-se teses, né? Que Marcos era o cara que correu peladão. Era ele, porque só ele falou. E por que ele falou? Né? Ele ficou com vergonha de dizer que era ele. É o que acham, tá? Então vamos ver um trechinho sobre isso. Muito bom, né? Então, assim, é realmente curioso. A ceia foi feita na casa da mãe dele. Judas sai para trair. E ele sai para ir para o Monte das Oliveiras. E aí corre a notícia que ele seria preso. Então, provavelmente, Marcos devia ser um adolescente e a mãe manda. Corre lá e avisa para ele que eles vão ser presos. Só deu tempo de pegar um lençol. E ele não deu tempo de botar roupa. Pegou o lençol e saiu correndo para avisar. Só que quando chega lá, Jesus já tinha sido preso. Tarde demais, né? É uma teoria. É uma teoria muito boa. Vamos lá conhecer mais um pouquinho de Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. Quem era Barnabé, gente? Vamos lá. Colossenses 4:10. Quem vai ler bem alto? Então, Marcos era primo de Barnabé. E Barnabé era um dos companheiros de viagem de evangelismo de Paulo, certo? Vamos lá. Ele auxiliava Paulo e Barnabé em suas viagens missionárias, Atos 12, 25. Fugiu da primeira. A segunda já tesourou. Paulo tesourou ele. Quem vai ler bem alto? Atos 12, 25. Foi cancelado. Ele foi cancelado. Muito bem. Companheiro de viagem de Paulo e Barnabé. Nós vamos falar mais sobre essa primeira viagem. De acordo com Atos 13:13, olha lá. Marcos abandonou Paulo e Barnabé no meio da primeira viagem missionária. Os deixou em Perge, na Panfilha, e voltou para Jerusalém. Não sabe-se por quê. Lá não menciona, não explica, porém ele abandonou, certo? Por causa disso, Paulo recusou a companhia de Marcos na segunda viagem missionária. E isso provocou uma separação entre Paulo e Barnabé. Barnabé seguiu com Marcos, então, para Chipre, e Paulo seguiu com Silas para a Síria e a Cilícia. Vamos ler lá? Atos 15, de 36 a 41. Lê bem alto aí, Marcelo Douglas. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho.
tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Isso aí. Em Colossenses 4,10, Marcos esteve preso com Paulo em Roma. Paulo mostra que não guardou ressentimentos de Marcos e recomenda que a igreja de Colossos o receba bem. Vamos lá? Colossenses 4,10. Vamos ler Bíblia. 4,10. Quem vai ler bem alto? Exatamente. Está recomendando, ou seja, é crente, né, gente? Crente não guarda ressentimento, não. Crente resolve e continua, não é? E Marcos tornou-se importante, tanto que escreveu um dos evangelhos que a gente estuda agora. Então, isso aconteceu aquele desentendimento, a gente não tem certeza do detalhe, porque, mas eles continuaram juntos. Em 2 Timóteo 4,11, Paulo reconhece a grande utilidade de Marcos para o ministério e pede a Timóteo que o leve ao seu encontro. Lá, de novo, 2 Timóteo 4,11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Muito útil para o ministério. Exatamente. Vamos lá, Marcos, olha só, gente, que interessante. Apesar de Marcos ser o menor dos evangelhos e ele não dava ênfase a parábolas, escreveu apenas quantas? 4. Ainda assim tem uma, que é só de Marcos, uma parábola que não é encontrada em nenhum outro evangelho, vocês sabem? Júlia estudou. Quem mais sabe? Júlia acertou. Que semente é essa? É a semente, mas tem tantas, né? Parábolas sobre semente. E agora, ficou mais fácil? Essa aqui, ó. A parábola da semente que brota sem que o homem saiba como isso acontece. Vamos ler? Marcos 4, de 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29. Parábola exclusiva de Marcos, mesmo tendo só 4. Muito bem. É isso aí. Sem que a gente saiba como acontece, a semente lançada na terra, ela cuida do serviço dela. Ela brota, ela germina, ela nasce, ela cresce, ela produz frutos, espigas e mais sementes. E por falar em parábola, o que é uma parábola? Seria importante a gente dar uma pincelada, não é? Porque às vezes a gente tem dúvida. O que seria uma parábola? Jesus, ele ensinava muito por parábolas. Olha só, Jesus foi o maior de todos os mestres pela natureza do seu ensino, pela excelência dos seus métodos e pela grandeza do seu exemplo. As parábolas eram janelas abertas para uns e portas fechadas para outros. O termo parábola é de origem grega. Etimologicamente significa a colocação de uma coisa ao lado de outra para fins de comparação. Então Jesus falava muito por parábolas, né? Ele falava algo para você pensar a respeito daquilo, mas ele não estava falando daquilo. Certo? Ele não estava falando da semente de mostarda, mas para você comparar o quanto ela é pequenininha e quando ela germina e cresce, o quanto ela fica grande, por exemplo. Então, por que parábolas? Porque a mensagem de Jesus, mesmo aquelas que eram ditas diretamente, elas tinham tempo para germinar, para florescer e para que viesse ao entendimento do homem, certo? Porque o Senhor muitas vezes falava coisas muito claras para os seus discípulos e eles boiavam. Eles não entendiam.
Será que é porque eles eram muito iletrados, ignorantes? Não, não é por isso. É porque não era o momento de revelar aquela palavra para eles. E por vezes ele falava também por parábolas. Então somente os seus discípulos, aqueles que ele queria que entendessem a mensagem, entendiam. Os outros não compreendiam. Algumas parábolas Jesus explicava ele mesmo para os seus discípulos o que significava, como aquela do homem, do semeador, que semeava em vários tipos de terra. Ele explicou. Então, por que parábolas? Porque toda a mensagem do evangelho é assim. Muitas mensagens de Jesus só foram entendidas, compreendidas depois que ele morreu e ressuscitou. Enquanto ele estava com seus discípulos, eles não faziam ideia do que ele estava falando. Não somente as parábolas, porque realmente Jesus deixou que fosse assim, o entendimento deles era cegado a princípio, para que depois viesse a ser revelado o que de fato ele estava dizendo. Porque a palavra ela tinha o seu momento certo para vir. Certo? Muitas vezes ele falava para alguém que fora curado que não dissesse a ninguém o porquê fora curado, porque ainda não havia chegado o tempo. Então o Senhor, nosso mestre de excelência, de sabedoria, o Deus do universo em forma de homem, ele sabia o que ele estava falando e nenhuma palavra foi lançada ao vento ou ao acaso. Ele tinha a intenção. Então as parábolas eram uma forma do Senhor nos mostrar essa intenção da sua palavra ser revelada, acredito eu, aos corações desejosos dele. E não aos corações desejosos daquilo que ele poderia oferecer. Então aqueles que estavam verdadeiramente interessados nele, entendiam, era revelado a eles aquilo que ele queria falar. Os seus discípulos e não a multidão, entendeu? Porque a multidão ela queria pão, a multidão queria peixe, a multidão ela queria cura. E os discípulos, eles queriam ser como o seu mestre. Os discípulos queriam agradar o coração do mestre e a multidão queria apenas satisfazer as suas necessidades. Uai, saiu? Voltou. Acho que é porque dormiu, falei demais. Tudo bem. Características especiais de Marcos. O Evangelho de Marcos é um relato singelo. Como eu disse, ele é muito resumido, objetivo. Ele é sucinto do ministério de Jesus sem ornamentação, porém de grande vivacidade, ressaltando mais o que Jesus fez do que o que disse. Marcos passa rapidamente de um episódio da vida e do ministério de Jesus para outro, empregando muitas vezes o advérbio imediatamente. Isso aí é um trechinho do Hernandes. Características especiais, continuando, como foi escrito para os romanos, esse é um detalhe bem legal. Marcos, ele tem o cuidado de explicar as tradições, costumes e termos judaicos, diferente de Mateus, porque Mateus escreveu para o seu próprio povo, eles entendiam dos termos, dos costumes, né, da religião, exatamente do contexto do que eles da lei. Então ele não precisava explicar. Mateus apenas citava. Porém Marcos escreveu para quem? Romanos. Então ele tinha esse cuidado de explicar as tradições religiosas, de explicar os termos. E um deles foi esse. Vamos ler cada um deles? Primeiro Marcos 7, 2, 4, que fala sobre a tradição de lavar as mãos. Quando a gente lê em Mateus, a gente imagina que é apenas um costume de higiene. Quando os fariseus chegam para Jesus e falam, mas os seus discípulos, eles não lavam as mãos antes de se alimentar. Então a gente pensa que ele está preocupado com a saúde, mas não é. Porque o lavar as mãos era uma forma, uma tradição religiosa de purificação. De purificação. Então, ou seja, não lavar as mãos era pecado. Certo? Então, Marcos explica. Vamos lá.
Então Marcos explica o que é isso de não lavar as mãos. Por que os fariseus estavam implicando com os discípulos de Jesus o fato deles não lavarem as mãos? Ele explica porque isso era um ritual religioso de purificação e porque ele estava escrevendo para os romanos, especialmente os gentios, certo? Marcos 5:41. Talita cumi, ele explicou o que isso significa. Menina, levante-se. Marcos 7, 33 e 34. Efatá, abra-te. E Marcos 4, 14 e 12. Ele dá um textozinho um pouquinho mais explicadinho sobre a festa dos pães sem fermento. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Muito bem, então a preocupação de Marcos de explicar aos gentios esses termos, esses significados, essas tradições. Marcos foi evangelista, olha outro dado interessante, que menos citou o Antigo Testamento. Quem mais citou foi Mateus, né? E Marcos, em contrapartida, foi o que menos citou. E ele não cita em seus textos a palavra, o termo lei. Eu até fiz uma pesquisa e falei, vou ver se é mesmo. Então eu peguei a Bíblia online e fui na pesquisa, no livro de Marcos, e não apareceu lei. Não apareceu, ele não cita lei. Outra curiosidade, gente, olha só isso aqui também. Presta atenção, eu trouxe assim até uma historinha para ficar mais divertido. Quando Jesus morreu, lá em Marcos, certo? No finalzinho de Marcos. Jesus morreu, tá? E aí o que aconteceu? Segundo alguns estudiosos, o livro de Marcos termina oficialmente em Marcos 16:8. Se você abrir aí lá no finalzinho de Marcos, vai lá em 16, você vai observar na sua Bíblia que não termina no versículo 8, ele termina no versículo 20. Versículo 20. Porém, alguns estudiosos acreditam que ele realmente, oficialmente, que o escrito original, ele termina no capítulo 16, versículo 8. Por que que eles chegaram a essa conclusão? Se a sua Bíblia for de estudo, em algumas Bíblias de estudo, tem os versículos 9 a 20, mas tem uma nota explicando esses versículos, porque alguns creem que realmente isso foi acrescentado ao livro original de Marcos e que o livro original de Marcos não continha esses versículos. Nós vamos ler agora e vamos entender se isso de fato aconteceu. Vamos lá, entender. Então, presta atenção aqui primeiro em mim. Se Marcos realmente termina lá no versículo 8, olha como terminaria o livro de Marcos. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e a Salomé, depois que Jesus morreu, pensaram, vamos comprar perfume, vamos perfumar o corpo de Jesus? Bora lá perfumar o corpo de Jesus. E aí, quando amanheceu, elas correram lá para o túmulo de Jesus. E no caminho elas já vinham preocupadas. Mas aquela pedra é muito grande, como é que a gente vai remover a pedra para perfumar o corpo de Jesus? Porém, quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. E elas entraram. E quando elas chegaram lá, apareceu um homem branco, com vestes brancas reluzentes, um anjo. E aí elas ficaram assustadas. E aí o anjo falou assim, meninas, mulheres, ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai lá, avisa para Pedro e os discípulos que ele vai diante deles para Galileia e vai aparecer para eles. Aí sabe o que elas fizeram? Fugiram apavorados. E acabou. Pronto. Acabou. Seria assim, ó, o último versículo. Então, elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, ainda tremia. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. E fim. Agora, para pensar comigo. Marcos era discípulo de Pedro, certo?
Pedro viu coisas fantásticas, porque era discípulo de Jesus, certo? Então Pedro viu Jesus fazer milagres e um deles ressuscitar. Porque Jesus apareceu para Pedro, sim ou não? Apareceu para Pedro. Gente, isso é fantástico. Não só viu ressuscitar, como ele veio, ele deu uma mensagem para eles pregarem o evangelho e subiu aos céus. Você acha que essa coisa fantástica não seria dita para Marcos? E se foi dito, por que ele omitiu algo tão importante, tão fantástico? Por que ele terminaria um livro assim sem final? Pois algumas pessoas defendem que terminou assim. Nós vamos entender por que defende e se de fato terminou assim. Como chegaram a essa conclusão sobre o capítulo de 16, terminar no versículo 8? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Pesquisa histórica. Gente, como que funciona uma pesquisa histórica? Funciona da seguinte forma. Quanto mais antigo um documento escrito, quanto mais próximo esse documento for do evento original, ou seja, do acontecido, mais confiável é esse documento. Certo? Então a pesquisa histórica ela funciona dessa forma. O documento é muito mais próximo que todos os outros do evento original, do acontecido, então esse documento é muito confiável. Então, para esses estudiosos, o documento mais antigo é Papiro 45, datado de mais ou menos 250 depois de Cristo. Então ele é o mais antigo a respeito de Marcos. Porém, como ele está muito deteriorado, muito antigo, ele tem apenas alguns trechos. Ele não tem o livro de Marcos todo, apenas alguns trechos. Então fica incompleta essa pesquisa, porque nem aí não tem mesmo os últimos capítulos nem versículos. Então tá, mas depois dele, o documento mais antigo, que tem o livro de Marcos completinho, é o Códice Sinaítico, datado de 330 a 360 depois de Cristo. Nesse documento, no Códice Sinaítico, tem o livro de Marcos completo. E é nesse documento que termina no capítulo 16, versículo 8. Ué, então será que para ficar mais bonitinho, mais completo, eles acrescentaram nas nossas Bíblias esses outros versículos do 9 ao 20? Será? O que vocês acham? Vamos continuar. Vamos lá. Eu acho que não. Você acha que não, Jesus? Esse é o verdadeiro, Jesus? Você não foi enganado? Não vai devolver sua Bíblia? Muito bem, vamos continuar então. Algumas teorias surgiram a respeito do livro terminar assim, dessa maneira estranha. Então esses teólogos, esses estudiosos que acreditam que terminou assim, eles justificam dizendo que terminou assim porque Marcos quis assim. Por algum motivo, Deus falou para ele escrever só isso mesmo. Ele quis assim. Outros dizem que o escrito original perdeu sua última página. Natural, né? Antigamente o papel durava muito pouco, então assim, era a última página, era o final, perdeu-se e nunca mais foi encontrado, por isso que termina assim. E outros acreditam que ele não conseguiu terminar de escrever o Evangelho. Ele até queria escrever tudo, inclusive esse final, que é o mais importante, mas ele não conseguiu por uma força alheia à sua vontade. Então eles defendem que terminou assim e eles justificam por essas teorias, certo? Mas vamos continuar. Porém, se olharmos as nossas Bíblias, veremos que o livro possui mais versículos, do 9 ao 20, onde Jesus aparece aos discípulos, diz para pregarem o Evangelho e depois é levado para o céu. E agora, José, será que a nossa Bíblia está acrescentada? Será que foi adulterada? Quando você fala ali que nas Bíblias de estudo tem no rodapé algumas coisas assim, na minha aqui ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz bem assim, de acordo com os estudiosos do Evangelho de Marcos, originalmente terminava no versículo 8. Segundo eles, os versículos seguintes são resultado de aparições pós-ressurreição, acrescentado mais tarde. Essa conclusão baseada em uma mudança de estilo e vocabulário, e também o fato de que muitos manuscritos não contêm este versículo. Apesar disso, no Evangelho registram basicamente os mesmos acontecimentos narrados nos versículos 9 a 15. Quanto à grande comissão, que é Mateus 28, 18 a 20. Da grande comissão, só que de uma forma bem mais resumida.
Exatamente. Então, eles defendem por causa desses escritos antigos, certo? O Códice Sinaítico, por exemplo, que é o escrito mais antigo, mais próximo do evento original, que contém um texto completo de Marcos, ele não possui esses versículos. Mas vamos continuar aqui, nós vamos entender. O texto mais antigo que cita, no caso, os versículos que está na nossa Bíblia, é o Códice Alexandrino, de 400 a 440 depois de Cristo. Então, ele é mais novo que o Códice Sinaítico, certo? O Códice Sinaítico, que não contém esses versículos, é de 330 a 360 depois de Cristo. E o Alexandrino é de 400 a 440. Então, ele é mais novo. Então, isso também não nos traz uma prova cabal de que esses versículos foram escritos originalmente por Marcos. Então, como que os nossos estudiosos chegaram a essa conclusão de que esses versículos foram escritos por Marcos e colocaram na nossa Bíblia? Olha só, esse texto mais longo era citado por muitos pais da igreja em tempos mais antigos que o Códice Sinaítico. Os estudiosos, os teólogos, os escritores, muito mais antigos que o Códice Sinaítico, escreveram esses versículos. Eles comentaram, não escreveram, porque o escritor foi Marcos, mas eles faziam comentários a respeito desses versículos. E como é que eles poderiam fazer comentários se eles não existiam? Então, quais foram eles? Justino Marte, olha só, de 100 a 165 depois de Cristo, muito mais antigo que o Códice Sinaítico. São vários, vou apresentar só 3. Irineu de Lyon, 130 a 202 depois de Cristo. Ele também menciona esses versículos de Marcos. E o outro é o Tertuliano, 160 a 220 depois de Cristo. Ou seja, esses teólogos, esses estudiosos, viveram muito antes do próprio Códice Sinaítico. E eles mencionaram esses versículos. Então nós chegamos, muitos outros, não são só esses. Muitos teólogos mencionaram esses versículos. Então, nós chegamos à conclusão de que, segundo a maioria dos estudiosos, hoje, isso é fechado, que o texto mais longo é o texto que corresponde ao original, certo? Ou seja, sua Bíblia está correta. Tá bom? Que o Senhor permitiu. Ele disse que ninguém colocaria nem tiraria uma letra. E lá em Apocalipse fala da gravidade de você adulterar a palavra de Deus, não é? Pela fé. Nós cremos que a nossa Bíblia é escrita por Deus, pelo Espírito Santo, está completa, perfeita como Ele desejou, pela fé e pela história. A vinda do Filho do Homem. Os evangelhos, eles trouxeram as boas novas da vinda do Messias, certo? Essa foi a notícia, essa foi a principal notícia. Porém, os evangelhos nos trazem também, eles trouxeram o cumprimento da profecia, da grande profecia da vinda do Messias, mas eles deixaram todos os evangelhos sinóticos, eles deixaram uma outra profecia. E qual é essa outra profecia? Que Jesus vai voltar. Então, presta atenção lá em Marcos. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. E ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro lado do mundo. Então, o Antigo Testamento profetizou que Jesus viria e ele veio. Os evangelistas confirmaram que ele veio. E os evangelistas deixaram uma outra profecia que está para se cumprir, que ele vai voltar. Qual foi o problema do cumprimento da primeira profecia que ele viria? Os seus não o reconheceram. Na verdade, os seus não o desejaram. Os judeus, a sua grande maioria, não creu na palavra de Deus, porque o coração deles não aceitou aquele Jesus, porque não era conveniente.
E o problema da segunda profecia, eu acredito que Jesus vai voltar, mas ele está demorando. E o problema da terra, do ser humano, dos que esperam por ele, é que não estarão mais esperando. Nós lemos isso lá na parábola das 10 virgens, que ele vai demorar, e a igreja vai dormir, vai adormecer, e a metade nem terá óleo. Então, nós devemos observar o que os evangelistas deixaram para nós. A mensagem para o nosso tempo é essa: ele veio e ele vai voltar. Vigiem, aguardem, esperem, abasteçam-se com óleo. Amém? Então nós devemos vigiar, nos alimentar do Espírito Santo de Deus através da leitura da palavra, do estudo da palavra, da meditação na palavra, do jejum, da oração, da comunhão com os santos. Isso é o que é reservado para nós hoje, e fazer aquilo que está escrito no final dos evangelhos, que é a grande comissão: proclamar essa verdade, para que outros creiam, para que outros sejam salvos, ir por todo o mundo e pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, porque ele estará conosco até o fim dos tempos. Ele vai voltar nas nuvens, né? E aí esse detalhe, em espírito, homem, é um corpo glorificado, eu acredito. Porque ele apareceu aqui depois que ele ressuscitou para os discípulos, com um corpo glorificado. Mas ele comeu peixe também. Isso o Marcelo ficou bem feliz com essa notícia, que ele comia, que a gente vai comer com o corpo glorificado. Entende? Então, nessa segunda vinda, fala que ele vai vir nas nuvens, mas não explica assim, com o corpo glorificado, em forma de espírito. Esse detalhe não menciona. Todo olho vai ver. Eu não vou precisar chegar para o Irani e falar assim: doutor Irani voltou lá em Jaru, vamos lá, tá lá, acabou de descer. Não vou, porque assim todo olho verá. Quando ele descer, todo olho verá. E aí virá o fim desta era. Vamos ver se a gente tem alguns minutos? Então tá, temos 10 minutinhos antes do café. O café é às 10, né, Maria? 10 horas. Então tá. Eu vou passar um videozinho muito legal sobre uma passagem assim bem rapidinha, desenhada, do livro de Marcos, para a gente frisar um pouco mais. E aí vocês aproveitem para melhorar as anotações. Oi, chegou? Para melhorar as anotações. E outra, tem só um detalhezinho nesse vídeo, que se você prestou atenção na aula, você vai ver que tem um erro. Apenas um. Aí quem no final do vídeo disser para mim que erro foi esse, já ganha mais um ponto, tá bom? Então vamos lá. Detectaram o erro? Final abrupto, sensacional e as mulheres 23 que foram com. É isso aí mesmo. 3 mulheres: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e a Salomé. E ele fala só 2, né? Aí nesse caso ele está defendendo que realmente termina assim, que ele está defendendo essa tese. Não que, por um acaso, por algum motivo, daquele Códice Sinaítico, que é o documento mais antigo, não está escrito lá por algum motivo, mas que realmente Marcos escreveu os versículos de 9 a 20. Então, isso aí não é bem um erro, é a tese que ele deixou assim, que terminou assim. Mas o erro foi que ele disse que foram 2 mulheres, né? E se você for ler aí na sua Bíblia, são 3 mulheres. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Entreguem as suas anotações, tá bom? Com o nome, não esquece do nome. E muito obrigada.